Fernando, muito bom. Muito bem, seres de luz, sejam bem-vindos, seres de luz. E aqui também, quem está no Face aí, quem estiver no Face, já pode, Facebook dando o seu boa noite, que já vai aparecendo aqui para mim. Muito bom. Cleiton Pantoja, seja bem-vindo, Cleiton. Direto do Macapá, seja bem-vindo. Muito bom, muito bom. Nosso assunto de hoje são drivers mentais. A gente tem falado bastante sobre configuração mental, sobre programação mental. E vamos continuar hoje falando sobre drivers mentais. Respostas imediatas do nosso cérebro. Queremos mudar algumas respostas? Algumas respostas não estão alinhadas com os nossos objetivos? Vamos ver aqui alguns drivers mentais meus e de repente também de vocês para a gente dar uma atualizada nesses programinhas. Quem estiver chegando aí pode dar o seu boa noite, tá, pessoal? Também pelo Facebook aí. Tudo bem? Quem chegou aí, Mila, chegou também, boa noite. Lu, chegando aí, boa noite. Pessoal do Paraná, pessoal do Norte, pessoal do Sul, pessoal do Sudeste, bem-vindos e bem-vindas. Bom, nosso assunto de hoje, drivers mentais, respostas imediatas. Daiane, muito bem, seja bem-vinda, Daiane. Olha só. Ontem tinha um rapaz postando aí que estava em Paragominas. Falei, pô, saudade do Pará, do interior do Pará, Paragominas. Fica pertinho aí, né, Daiane? Pertinho não, né? Mais ou menos. Wesley, ó, o pessoal do norte aí, também de Manaus. Bem-vindo. Muito bom. Vou tirar a mensagem aqui de boa noite para a gente entrar com o pessoal que está pelo Facebook. Também consegue ver alguns slides, né, que eu vou estar compartilhando. Quem tiver Facebook aí, o pessoal do Instagram, pode entrar. Quem não tiver, pode continuar no Instagram que a gente já vai começar aqui. Muito bem. Drivers mentais, mas afinal de contas, muito bem, esse coraçãozinho aí ajuda, hein, o pessoal aí que está o pessoal que está no Instagram, ajuda aí a mandar mensagem lá para os algoritmos do Instagram. Muito bem. Drivers mentais. O que é driver mental? A gente já ouviu falar, Alexandro, bem-vindo. A gente já ouviu falar de driver, né? Computador é como a gente já sabe, o computador, ele é um protótipo do nosso cérebro, um protótipo sintético. Está copiando muitas coisas, né? São protótipos do corpo. E o computador também. Então o computador tem vários drivers. Nosso cérebro, driver mental, drivers mentais, tem drivers também, o pessoal usa outras expressões, né, neurais, drivers, motores, mas o driver é uma resposta imediata do cérebro. Como é que funciona essa resposta imediata do cérebro? Eu vou colocar aqui para vocês já a primeira slide. Você imagina como o computador que tem um programa e tem um dispositivo. Tem o hardware e tem o software. E o driver está fazendo a conexão entre esses dois e está dando uma resposta rápida. Só que nem sempre essa resposta, dependendo da tua programação, como a gente já viu nas lives anteriores sobre configuração do cérebro, dependendo da configuração, dependendo da programação do mindset, a resposta não é adequada e não vai te ajudar. Muitas respostas, muitos drivers, eles criam crenças. Não seria crenças limitadoras, criam limites que impedem você de conseguir um bom resultado naquela área da sua vida. E a pergunta que eu faço, se você está tendo drivers mentais, respostas todas favoráveis, ótimo. Quer participar da live comigo? Bem-vindo, bem-vinda. Mas você está dando show. Agora são 12 áreas da vida. São 12 áreas. Eu vou até colocar para você aqui, no próximo slide, aqui para o pessoal do Facebook. Mas
eu posso também ler aqui para vocês, e vocês também, o pessoal que está no Facebook tem acesso, mas vocês também saberem. A gente geralmente pega essas 12 áreas em 4, divide em 4 grandes grupos, que é a área pessoal da nossa vida. Na nossa área pessoal você vai ter o equilíbrio emocional, o desenvolvimento intelectual, saúde, disposição, tem qualidade de vida, tem espiritualidade, a plenitude, criatividade, vida social, tem a realização, propósito, tem também a parte financeira, tem a parte social, com certeza a família, que é muito importante, relacionamento afetivo e amoroso, vida social e por aí vai. Então, são 4 grandes áreas da vida da gente: relacionamentos, profissional, pessoal e qualidade de vida. São 12 áreas. Como é que estão as respostas dos drivers mentais com relação a estas 12 áreas da sua vida? Quase sempre eu já fiz isso aqui, essa ferramenta é uma ferramenta do coaching, a gente usa muito em coaching, processos de coaching. Eu fiz, né, que eu sou formado, tenho formação em coaching também. E eu fiz a Roda da Vida, acredito que alguns de vocês tenham feito também, tenham passado por esse processo. Se não, eu indico que é muito bom. E fazendo a Roda da Vida, você vai ter vai apontar para você quais áreas da sua vida você precisa ter mais cuidado e mais atenção. Que são áreas que não estão em desarmonia com as tuas prioridades. E olha, a exemplo dessa Roda da Vida que eu citei aqui para vocês, que a nota menor está na área da família, está na vida familiar. Quase sempre, quando você faz essa Roda da Vida, ela aponta que você tem que dar um pouquinho mais de atenção, que você tem que ter um pouquinho mais de foco, porque não está alinhado à questão familiar. Você está, de repente, se dedicando bastante à parte profissional, está se dedicando a outras áreas da sua vida, de repente até a área social, de repente até a área de saúde, você tem feito atividade física, tem se alimentado bem, só que de repente você tem se esquecido da parte da área da família, da saúde, envolvendo uma das 7, nós temos as 7 saúdes, uma das saúdes é a saúde familiar, é a tua relação com a sua base, que é a família. Bom, isso é para você ter um exemplo, né? Que a gente vai falando nos próximos, a gente vai falar aqui sobre vários drivers e quais têm relação com essas áreas da nossa vida e quais áreas que eu estou precisando dar um pouquinho mais de atenção. Vamos lá. Primeiro driver mental é um driver mental que eu tenho e não sei se você tem esse driver mental. Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Esse é o primeiro driver mental. Que se você não tiver, instale ou atualize esse driver mental sobre aprendizado, sobre aprender com as experiências. Toda experiência ela traz um aprendizado, mas também traz uma carga emocional. O que nós fazemos normalmente? A gente às vezes esquece de tirar o aprendizado, que é o motivo da experiência, ela está ali para te ensinar alguma coisa, e você carrega o emocional. Todas as vezes que você acessa aquela memória, você não se sente, a resposta imediata, o driver, ele não está te ajudando, está? Se a memória é negativa, se o sentimento é negativo, se o pensamento é negativo, não, com certeza está te limitando. Então, atualize esse driver. A partir de hoje, coloca anotado, anote, ou então, tire um print da tela, você que está no Facebook, que eu vou deixar uma tela inteira, fica até melhor para você. Primeiro driver mental, eu nunca perco. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Ah, Zé, mas eu emprestei, um exemplo, eu emprestei dinheiro para um amigo meu, ele não me devolveu. 90% quando você empresta dinheiro, qual o aprendizado que você tem que tirar disso? Emprestar dinheiro para amigo, 90% de chance de levar um cano. Tá travando, né, Daiane? Às vezes trava. Aqui no Facebook, às vezes está travando aqui, esse micro voltou, ficou internado uma semana na assistência e ainda voltou travando.
Voltou agora, pessoal, aí do Face. O Instagram tá ok. Mas o Facebook eu sei que ele tá travando. Dá um sinalzinho aí se tiver tudo ok aí, Daiane. Pessoal do Instagram, do Face. Se já voltou aí. Mas a voz vocês estão ouvindo, né? A imagem que está travando, não é isso? Mas a voz está indo, o áudio está indo. Mas vamos continuar então aqui. Então, ame mais o aprendizado do que o ganho financeiro. Nesse exemplo que eu citei de empréstimo, se você faz empréstimo para amigos, você sabe que tem grande chance de você não ver o dinheiro de levar um cano. Então, o aprendizado que você tira, não empresta dinheiro. Não empreste dinheiro para amigos, não empreste dinheiro. Né? Senão você vai, novamente você vai ter uma experiência como essa. Até que você aprenda, a vida vai estar repetindo e repetindo. No Instagram, acho que o Instagram está no celular, né? Estou pelo celular aqui, o notebook realmente, ele está travando, ele voltou travando. Bom, continuando aqui, esse é o primeiro driver, entendido, pessoal? Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Tá? Com relação a erros, eu vou estar falando no outro driver mental aqui. Tá? Que erro, se for para errar, muitas vezes a gente tem dificuldade de ter iniciativa, de ser proativo, de querer fazer as coisas por medo de errar. É um outro driver que a gente vai estar falando na sequência aqui. Né? Se for para errar, erre bastante, mas erre erros novos. Erros novos, erre rápido e erre erros baratos. Erre, né? Erros muito caros também não, senão você quebra. Então, mas erre erros novos. É o primeiro driver que tem que ser instalado. Se for para errar, tem que errar erro novo. O segundo erro, cometendo o erro pela segunda vez ou terceira vez, eu costumo dizer que nem é erro, é uma escolha. Você devia ter aprendido antes, quando errou pela primeira vez. Vamos lá. O segundo driver mental, não existe gestão do tempo. A gente tem, às vezes é um driver, como eu disse lá no início, o driver mental é uma resposta imediata do cérebro. A gente tem a ilusão de que você controla, de que eu controlo alguma coisa. A gente não controla, o tempo é uma ilusão. Então não existe gestão do tempo, existe gestão da sua vida. O que está passando não é o tempo, o que está passando é a vida. Muito importante que isso fique muito claro. Muitas vezes a gente, para você ter uma ideia, compartilhando com você a respeito de tempo, de noção de tempo, a forma como, né, a gente conhece, né, o tempo, o relógio não tem 200 anos da invenção do relógio, mas o tempo dividido em horas, como a gente conhece hoje, é de, se eu não me engano, dos babilônios, do ano de 1900 a 600 a.C. Foram eles que criaram o relógio do sol e começaram a separar o tempo do relógio, que existe o tempo do relógio, que a gente conhece, o tempo do relógio, que é chamado também de Cronos pelos gregos, compartilhando com você. Os gregos eram o nome de Cronos, daí vem, né, o tempo cronológico, que é o tempo do relógio, tá? Que é uma criação nossa, né, para a gente se organizar, para a gente organizar nossa vida, inclusive o nosso tempo. Se você for numa aldeia indígena que está lá na Amazônia, lá bem afastada, que eles não controlam nada pelo tempo, eles nem têm relógio, eles controlam pelo sol, porque é a vida que está passando, na verdade não é o tempo. Então tem o tempo do relógio, que é uma criação nossa, que é uma ilusão, e tem, esse é o Cronos, e tem o Kairos, que os gregos denominaram dois tipos, né? O Cronos, que é o cronológico, o tempo do relógio, e o Kairos, que o Kairos tem a ver com a atemporalidade, tem a ver com o nosso inconsciente, o Self 2, e o Cronos tem a ver com o Self 1, com o nosso consciente, que se guia pelo tempo e espaço através dos órgãos sensoriais. A gente já falou sobre isso nas nossas lives anteriores. Então, que é muito importante a gente separar. Kairos também, teologicamente, né,
conhecido como tempo de Deus. Por quê? Porque ele transcende a nossa percepção, a percepção humana, que a nossa percepção ela é física. Ela tem a ver com o tempo e espaço, que é o tempo Cronos, que é o tempo do relógio. Bom, e a temporalidade, que é o Kairos, tem a ver com o eterno, né? Que a gente já falou que é o tempo de Deus, teologicamente falando. Então não existe gestão do tempo, existe gestão da sua vida. Portanto, eu gosto dessa frase aqui, não é? Né? O pessoal usa muito isso na internet, vai cuidar da sua vida, mas não é falando isso grosseiramente, não. É falando isso para você se dar conta. Vá cuidar da sua vida, coloque isso como prioridade. E tudo que não for prioridade, que não agregue na sua vida, cancele. Compromissos que você assume, mas para agradar as outras pessoas, para desagradar você, que não tem a ver com seus valores, que não tem a ver com seus princípios. Pare de querer agradar os outros, cuida da sua vida. É para isso que nós estamos aqui. Cada um de nós recebemos a missão de cuidar da sua própria vida. E gestão é isso, não é gestão do tempo, é gestão da vida, porque a vida está passando, não é o tempo que está passando. Esse momento que a gente tem agora é único, e é o único momento que a gente tem poder para fazer alguma coisa, que é o momento do agora. Então, muito importante isso. Então, esse driver do tempo, eu não tenho gestão do tempo, eu tenho gestão no tempo, ou eu tenho gestão da minha vida. Muito importante esse driver mental. Drivers mentais, como eu falei agora há pouco, né? São aqueles programinhas que você tem que atualizar. Isso é um driver para mim, não sei se é para você. Se for, você pode utilizar. Pessoal que está chegando pelo Instagram, sejam bem-vindos. Quem estava no Facebook, me desculpa, porque travou lá e a gente vai fazer pelo Instagram. Preocupação. Preocupação tem sido também um dos grandes males. Preocupação, como eu já disse em algumas lives, é a má gestão da imaginação. É um driver mental também. A gente tende a se preocupar, tende a trazer situações que não aconteceram ainda para o momento do agora. E aí você acaba ocupando esse momento, que é o momento mais importante, que você tem que dedicar mais de 70% da tua vida para o agora. Você dedica um pouco para acessar memórias, para você buscar experiências, e também você tem que fazer planejamento para o teu futuro. Mas a maior parte do tempo, 70%, é no agora. Boa noite, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Então, muito importante, gastar sua energia, canalizar sua energia, que você está gastando com preocupação, pegar essa energia e concentrar no único ponto de poder que você tem, que é o momento presente, que é o agora. Muito importante esse driver mental. O agora é o único, né, como eu disse, o único momento que nós temos. E falando sobre agora, numa live anterior eu falei sobre o presente, que eu gosto muito dessa metáfora de desembrulhar o presente. Todos os dias pela manhã a gente desembrulha um presente. Como que você desembrulha o teu? Correndo, de qualquer forma, de qualquer jeito, como que você começa o seu dia? Não existe uma frase que diz isso, se eu não me engano, resumindo, não tem tarde que consiga recuperar uma manhã perdida. Não existe noite ou tarde que consiga recuperar uma manhã perdida. É muito importante você começar bem o seu dia. Você sabe disso, que depende muito a minha tarde e a minha noite, da manhã, desde o momento que você espera. Você começar a desembrulhar aquele presente delicadamente, dedicar um momento para você, dedicar um momento para você refletir sobre o seu dia, dedicar um momento para você fazer relaxamento, meditação, suas orações, de agradecimento, de gratidão, de planejamento. Aí sim, investe um pouquinho da tua energia. Não é tempo, é vida, e vida não é tempo, é energia. Gaste um pouquinho daquela energia que você vai dedicar para aquele planejamento ao longo do dia e já vai mandando a imaginação à frente, coisas boas, imaginando a reunião como vai ser, as conversas, o trabalho, a escola, enfim, em todas as áreas da sua vida. 85% das preocupações não se concretizam para quem gosta. Quando você estiver
se preocupando com alguma coisa, 85% disso não acontece. E você está gastando a energia que poderia gastar com o teu momento atual nisso. Seja bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Mia, Elke, pessoal que está chegando, Maria Helena, enfim, Elisete, todos que estão chegando pelo Instagram aí, meu abraço e sejam bem-vindos. É muito importante que a gente se coloque no momento presente. Muitas vezes a preocupação, ela acaba levando a uma ansiedade. Ou, às vezes, a gente ficar preocupando com coisas que já aconteceu no passado, acaba levando a algum sentimento de depressão. A pessoa começa a ficar angustiada e depressiva. Então, ansiedade, você está apontando para o teu futuro, trazendo o futuro para o presente, querendo se preocupar com o que ainda não aconteceu, se preocupando. E depressão, muitas vezes, angústia, depressão, são coisas que a gente está trazendo do passado. Do passado você traz suas experiências que vão te ajudar no hoje. Emoção resolve, ressignifica. É isso que a gente está fazendo com os drivers aqui. Então, preocupação é uma má gestão da sua imaginação, é uma má gestão da minha imaginação. Vamos utilizar nossa imaginação para coisas boas, para criar, construir memória de futuro, memórias agradáveis. Ou vamos voltar ao passado se for para acessar memórias que vão trazer bons sentimentos, boas recordações. Senão não volta. Voltar no sentido de tempo, né, pessoal? Porque a imaginação, ela viaja. Não tem tempo e espaço para a imaginação. Outro driver mental. Driver mental. Resposta imediata. Sua mente tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. Sua mente, sua alma tem saudade, sua alma tem saudade, minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. A imaginação, a mente, ela vai longe. O corpo precisa acompanhar, né, pessoal? A mente chega primeiro, o corpo tem que chegar depois. Aí vem o que a gente chama de sonho, de objetivos, que aí você fraciona em metas. Objetivo de curto, médio e longo prazo. Eu gosto de falar sonho porque é uma maneira figurada, é uma maneira metafórica. Nós temos, o ser humano nasceu e precisa sonhar, mas não é sonho de dormir, é sonho de aspiração. De algo que você sabe que você consegue, desde que você tenha um recurso para isso. Desde que você esteja disposto a utilizar os recursos certos e a trilhar o caminho e a fazer o que for necessário fazer, e desde que ninguém se prejudique, desde que ninguém seja prejudicado, nada seja prejudicado, com você atingindo esse teu sonho, esse teu objetivo. Então, esse é um driver muito importante que eu gostaria que você atualizasse, instalasse. A minha alma, a minha mente tem saudade de coisas que meus olhos ainda não viram. Então eu vou fazer com que eu consiga, acredite em você. Acredite, porque é um driver mental também a questão da escassez. É um driver mental. A escassez é uma criação humana. O universo é abundante. A gente vai estar falando sobre isso daqui a pouco. Bom, medo. Medo te paralisa. 98% dos seres humanos, segundo pesquisas, 98% dos seres humanos tem algum tipo de medo. Você sabe quais são os medos mais comuns na humanidade? Tem 6 medos básicos. O maior medo, que por incrível que pareça, nós deixamos de fazer muita coisa, nos impede de fazer muita coisa, é o medo da morte. Não, Zé, mas parece uma besteira, medo da morte, isso. Não, medo da morte. O teu sistema te protege, a tua mente te protege, me protege. Ela é a função dela, cuidar de todos os órgãos vitais do corpo. A mente, quando você está dormindo, quando você está hipnotizado, quando você está no mundo da lua, ela está cuidando. Você não está prestando atenção na tua respiração, você não está prestando atenção no coração que está batendo, nos sistemas que estão funcionando, quantas vezes está piscando. Tudo isso está acontecendo por uma inteligência que existe, e essa inteligência tem alguém que administra, alguém que fica no teu inconsciente, está lá e te ajuda nisso.
Muito bem. Então, medo, nós temos vários medos, mas tem 6. Um deles é a morte. Medo da morte impede muitas vezes a gente de fazer muitas coisas na vida. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com a morte e esquece de viver. Não precisa. Engraçado, eu ouvi essa frase um dia: a morte não precisa de treinamento. Você não precisa treinar para morrer, porque é natural. Ela vai chegar e vai ser natural o negócio, ou vai levar, é rápido. Bum, foi. É como dormir, só que dormir para, dormir um sono mais longo. Um sono que você não acorda. Por isso que quando a gente desperta de manhã, você tem que agradecer muito. Porque a morte nada mais é do que dormiu. Ele só está dormindo. Tem uma frase bíblica que diz isso. Ele só está dormindo. Para quem era essa frase? Para quem que ele estava falando? Quem que ele queria ensinar? Qual driver que ele queria instalar? E a gente não entendeu. Ele só está dormindo. Alguém falou, se eu não me engano, foi para Lázaro. Eu estou meio assim mas o Luiz está aí, o pessoal o pessoal que está aí mais atualizado, de repente, não está tão. Porque quando você está falando aqui, às vezes dá uns, foge algumas coisas. Você acaba, querendo ou não, por mais prática que você tem em fazer alguma coisa, você fica um pouco nervoso, que você quer entregar o seu melhor. E aí acaba esquecendo algumas coisas. Mas eu acho que foi para Lázaro que ele disse: ele só está dormindo. Só que a gente tem para a morte um medo daquilo, como se aquilo fosse... É uma passagem, é inevitável. Ocupe-se, gaste sua energia com a sua vida, em vez de ficar preocupado com o teu futuro. Em vez de ficar preocupado, outro grande medo que todo mundo tem, medo da pobreza. Eu falei agora há pouco, a escassez é uma criação nossa. A escassez é uma criação do ser humano. O universo é abundante. E com esse medo da escassez, aí você começa a querer acumular, aí vem a avareza, aí vem o apego, aí vem o egoísmo. Nasce do medo da pobreza. E aí você acaba querendo dominar outros seres humanos, ter domínio, ter o controle, para que você possa ter muito. Para que ter tanto? Se o corpo não precisa de tudo isso para mantê-lo com a energia necessária. Às vezes quem tem tanto nem se alimenta direito, o corpo físico sofre, que a pessoa não cuida de uma das áreas da vida, só está cuidando da parte financeira, do trabalho. Existe um equilíbrio de pratos, tem uma metáfora muito bonita: 7 saúdes, 7 pratos, malabarismo. Só tem uma que não pode deixar cair. E a gente deixa justo a essa, a gente esquece. A gente está, não posso deixar cair a financeira de jeito nenhum, o profissional de jeito nenhum, o social, e pum, a tua saúde que é o mais... Adianta você não ter saúde? Você pode ter o que você quiser. Se você não tiver saúde, de que adianta? Então, é muito importante o equilíbrio das 7 saúdes, das 12 áreas da vida, da roda da vida, da ferramenta que eu citei agora há pouco, que é uma ferramenta de coaching. Mas é muito importante, todos nós já sabemos que tem que cuidar da família, tem que dedicar tempo à tua família, tempo à sua relação, a tua relação com a tua esposa, a tua relação com o teu esposo, seu namorado, é uma relação a 3. O Luiz, um dia desse, meu irmão, lembrou muito bem numa conversa que teve. Eu falei: olha, esse driver aí, ó, a gente sabe, mas às vezes a pessoa tem que atualizar aquele driver. E meu irmão não sabe disso, eu tenho certeza que não, mas numa conversa, um dia na casa do meu pai, e o meu pai não estava nem presente, ele atualizou esse driver na minha mente. Quando alguém me estava reclamando da relação, eu falei: é uma relação afetiva, uma relação a 3. Tem as duas. Alguém precisa cuidar da relação. Além da A e do B, alguém tem que cuidar.
se ninguém cuidar, ela não frutifica. Como tudo na vida, não dá frutos. Se ela não cuidar, como qualquer planta, ela vai murchando, porque você não está regando, você deixou de regar. Com essa tua rotina diária, com essa tua correria, porque precisa trabalhar, porque precisa estudar, tem que estudar, ok, precisa estudar, precisa trabalhar, mas quem está cuidando da relação? Quem está cuidando da família? O teu filho você só vê no horizontal? Sai de casa, está dormindo, volta de noite, está dormindo. A importância de você cultivar também a família, não é só a relação afetiva, mas também os filhos, as filhas, ou o filho ou a filha, a tua saúde. E olha que eu estou falando sobre medo, mas é que o medo da pobreza, muitas vezes é exagerado. É bíblico isso, né? Até os lírios, quem cuida dos lírios do campo? Eu sei que nós aprendemos desde que precisa trabalhar para a gente cuidar do nosso corpo, da saúde do corpo. Mas faz as contas aí, quanto que você gasta realmente de alimento. Tudo bem que o arroz, né, quem gosta de arroz, ficou um pouquinho mais caro agora, mas isso é questão da lei da oferta e da procura, demanda, etc. A gente sabe. Isso não é de agora, né? Sempre teve, às vezes, dependendo da oferta, o preço vai lá em cima do alimento. Mas não é com o alimento que você mais gasta, que você gasta mais do teu orçamento. Comigo não é com alimento. E eu tenho certeza que com você também não. Não é com alimento, do corpo. É aquilo que a gente quer mais. Mas eu preciso deixar alguma coisa para o meu filho, tá certo? Você precisa se preocupar com o teu legado. Só que esse legado financeiro não é o mais importante. Não é esse o mais importante. É importante também que você planeje o futuro dos filhos. Mas o legado de valor, de princípios, é infinitamente mais saudável do que um legado financeiro. Porque o teu filho e a tua filha também têm uma vida e vai ter que cuidar da vida deles. Mais cedo ou mais tarde eles vão ter uma família. Cuide da tua saúde, cuide da relação, cuide da família, viva cada uma dessas áreas. Cuidado com as respostas que você tem do teu cérebro, da tua mente. Cuidado com os padrões que você construiu ao longo do tempo. Esses condicionamentos que a gente, esses padrões, esses hábitos que a gente constrói. Estes medos que fazem com que a gente tome decisões e faça escolhas que mais para frente, de repente, a gente vai se arrepender e pode ser tarde demais. Então, medo da pobreza tem causado muitas tragédias no mundo ao longo do tempo na humanidade. Olha o que as pessoas fazem em nome do amor à família. E está na Bíblia isso. Quem é minha mãe? Que é um driver mental, não que a minha mãe deixa de ser tão importante quanto ela é, mas quando ele disse isso, quem é a minha mãe? Está vendo como eu me baseio muito na Bíblia? Que é um livro, é só você... todos os drivers estão lá. Não é que ela seja menos importante a minha mãe, é que o outro ser humano também é minha mãe, o outro ser humano é meu pai, minha mãe. Eu tenho que enxergar meu pai e minha mãe em todo e qualquer ser humano. O que eu quero dizer com isso? Claro que eu vou querer sempre o melhor para minha família, óbvio. É do meu sangue, da minha família, do meu sangue. Só que já foi feito um teste de DNA. Todos vieram da onde? Da África, do norte da África. Teu sangue tem mistura de tudo. Você não faz ideia de quantos parentes você tem espalhado pelo mundo. Claro, são mais distantes. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes tem muitas pessoas, muitos patriarcas que exploram e que até chegam a tirar vidas porque quer o melhor para a sua família. Eu acho que isso não tem a ver com esse driver mental. Quando você enxerga todos realmente, quando você tem um amor fraterno, a fraternidade é de você entender que todos somos irmãos porque somos filhos vindos da mesma fonte, do Criador. Que é muito importante eu fazer de tudo para o meu filho, sim,
mas que ninguém seja prejudicado. Se eu puder fazer para o meu filho e também para os outros filhos, quanto mais filhos eu puder ajudar, quanto mais crianças e mais adultos e mais seres humanos são meus filhos, que são outros meus filhos, que são outros, somos irmãos. Errado quando alguém pensa que não, fulano é criatura. Por que você se acha melhor que fulano? Quem disse para você? Você não está julgando, não? Também está lá esse driver de julgamento. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar se nem ele julgou? Muito bem. Medo da pobreza. E aí vai, tem medo da velhice. Aí vem, com medo da velhice, os drivers mentais. Cuidado, com esse medo da velhice tem a ditadura da juventude. Querendo ser jovem para o resto da vida, querendo evitar tudo que você oferece resistência, se fortalece. Uma dor que você resiste muito, ela fica mais forte. Uma dor que você resiste emocional, ela vira um sofrimento, porque você tem resistência a essa dor. A dor observada, ela tende a cessar. Então, quando você quer evitar muito a velhice nós temos ciclos da nossa vida, ciclos de 21 e 21, os primeiros 21 é aprendizado, o segundo 21 é para você começar a colocar aquilo em prática. A terceira fase dos 21 para até os 60 alguma coisa é da espiritualidade. Cada fase da vida, cada ciclo tem a sua beleza. Não tenha medo da velhice, ela virá. E cultive, cuide de todas as suas áreas da sua vida, que ela virá saudável. E você vai poder desfrutar dela, com todo o direito que você tem. Só está envelhecendo aquilo que tem menos importância, aquilo que está no Cronos, aquilo que é regido pelo Cronos. O que é mais importante é regido pelo Kairos, que é o templo de Deus, que é o eterno, e esse só está se desenvolvendo e evoluindo. Não é? Está evoluindo, a vida evolui, o espírito evolui. Muito bem, outro medo de perder alguma coisa. A gente tem muito medo de perder o amor, e as pessoas às vezes fazem cada coisa. Não, acha que tem uma relação afetiva com a esposa, com a namorada, e a namorada de repente, né? Infelizmente, a terceira parte, que é o relacionamento, não foi cuidado por ambos ou por um deles, e aí o que aconteceu? A relação murchou e alguém quer separar, mas o outro que se acha dono, que se acha no direito acha que tem o controle de alguém, não tem o controle nem sobre si mesmo. Se tivesse o controle sobre si mesmo, não pensaria que é dono de alguma coisa, não quer. Um dia desse eu assisti um negócio aqui, eu não gosto nem de ver muito, porque eu não assisto televisão, mas na internet, o marido querendo entrar num ônibus, invadir para pegar a esposa para matar ela. Quantas, eu nem sei o nome disso, tem um nome para isso, eu sei, mas quantos, infelizmente, quantos seres humanos, ditos seres humanos, que na verdade há controvérsias. Quando você age dessa maneira, você está agindo como realmente, você está usando o teu instinto animal. É uma reação que vem antes até do driver mental. É uma reação muito rápida. O ódio, a raiva, está logo ali do ladinho do amor, do dito amor, que não é amor, que é simplesmente um sentimento de posse, de apego. Existe diferença entre apego e amor, pessoal. E a gente confunde muito isso no nosso mundo ocidental. A gente confunde apego com amor. Eu amo demais. E se você perdesse? Não aceito. Ou é minha ou é de mais ninguém. Isso não é amor. Se você amasse mesmo, você ia cultivar a relação. E você ia entender, no fundo, que o outro ser humano é um outro ser humano. E que tem liberdade, que é livre. E que o outro ser humano não está aí para fazer as suas vontades. Não está aí para agradar você. Está aí para agradar a vida, ele e ela. Porque tem uma vida para cuidar, já recebeu uma cruz, já recebeu uma responsabilidade grande.
E você acha que tem que cuidar de você. Cuide de você, ora bolas. É para isso que tu está aí, cuida da tua vida. Às vezes tu está cuidando da vida dos outros, ficar cuidando de coisa que não é tua. E em vez de cuidar da relação, em vez de cuidar da tua vida, cultivar a relação, que é a 3, no caso da relação afetiva, você, a esposa, você, o esposo e a relação. Os dois precisam cuidar dessa relação. E não vem com esse negócio de tampa que tem panela que precisa de tampa, que precisa da metade, uma laranja que precisa da outra metade da laranja. Não, você é completo, você é completa. Isso é um driver mental que instalaram em você. Você é completo e completa, mas na relação existe uma terceira, que é a relação, os dois juntos, eu feliz comigo, do jeito que eu sou, sem conflito interior, feliz, satisfeito, autoimagem, sabendo do meu valor, me dando o meu respeito, me dando o valor que eu mereço. Eu vou me relacionar com alguém que também se dá o valor, que também se respeita, e que nós dois juntos vamos ter uma relação onde duas pessoas vão formar uma egrégora bonita. Porque elas se amam quando juntos os dois. Aí, meu amigo, tem dúvida que vão ser felizes? Tem dúvida? A relação vai dar certo. Agora, quando alguém se escolhe em alguém achando que o outro tem obrigação, aí é complicado. Você já tem a tua vida para cuidar, você tem que carregar o outro no ombro, ou a outra. Por isso que é importante a maturidade emocional, a maturidade espiritual. Medo de doença. Nós temos muito medo de doença, e o medo da doença atrai doença. Então são vários medos: medo da doença, medo da morte, medo da crítica. Atenção, você que é favorável ao pessoal que trabalha aí com gente, quase todo mundo trabalha com gente. Eu vou te dar uma... Zé, me desculpa que eu quero fazer uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Instala esse drive ou desinstala ou atualiza. Não existe, porque o teu sistema de defesa é primitivo. E quando você aponta e vai criticar, esse sistema primitivo se arma para se defender, porque ele está querendo o quê? Defende você, defende. O meu sistema primitivo, o meu cérebro reptiliano, meu cérebro límbico e reptiliano, que é o sistema primitivo do meu corpo, eles estão aqui para me defender. O teu está para te defender. Então, quando alguém aponta para criticar, ele vai se recuar e vai preparar para... mas às vezes você não vai fazer nada fisicamente. Não, mas mentalmente você já se fechou. E você não vai aceitar a crítica, porque você está blindado, porque ele está te defendendo. No fundo tem uma vozinha dizendo: fracassado, vai para lá, quem é você para estar falando isso comigo? Lá dentro tem alguém dizendo isso. Quem é você para falar isso de mim? Quem é você para poder criticar? É você que me diz. E fica lá aquela vozinha interior. É o teu sistema de defesa, é primitivo, não é racional. Você não se dá conta que está acontecendo. E se você se der conta disso, aí sim, não, peraí, que eu acho que de repente tem sentido que a pessoa está me falando, mas não leve como crítica, leve como reflexão, porque a reflexão é diferente. A mente adora não, né? Mas ela não vai oferecer, o sistema de defesa passa por ele. Aí deixa eu refletir sobre isso. O teu sistema de defesa não... peraí, vou defender contra quem? Reflexão não faz mal para ninguém, eu quero só um tempinho para me refletir. Agora, eu vou te fazer uma crítica. Muita gente tem medo de crítica. Muita gente tem medo de crítica. De criticar e de ser criticado. E não existe crítica positiva nem construtiva. Feedback. Mas saiba dar e receber feedbacks. É uma outra arte. É uma outra ferramenta que a gente tem que aprender a usar. Dar e receber feedback. E a maior parte, como eu disse naquele vídeo que eu gravei, que está no YouTube, veja, dá uma olhadinha no vídeo quem não viu ainda. Feedback não verbal é muito mais importante que feedback verbal. Porque a fisiologia impacta 55% na comunicação humana, enquanto as palavras, só 7%, e o tom de voz, 38%. Então, o tom de voz, junto com a tua linguagem corporal, comunica 93%. Impacto, tá, pessoal, na comunicação. Então preste atenção, você está falando, a pessoa está ali na tua frente. Preste atenção na fisiologia dela.
Está conversando com a tua esposa, com o teu filho? Atenção, porque o que ele está dizendo, não, de repente, não tem nada a ver com o que a fisionomia da pessoa está demonstrando. Faça uma crítica dizendo que é construtiva para alguém e preste atenção na fisionomia da pessoa. Olha nos olhos dela. Olha nos olhos da pessoa quando você estiver fazendo uma crítica dita construtiva para você ver o que está acontecendo ali. E você vai depois se lembrar do que eu falei. Continuando, pessoal, porque olha, tem vários drivers aqui e daqui a pouco, né, e é 1 hora só no Instagram. Mais um driver. Um driver mental, necessidade de aprovação. Esse driver é instalado lá na infância. E a gente cresce com esse driver. Se a gente não atualizar, você vai continuar achando inconscientemente que você precisa da autorização de alguém para fazer as coisas. E aí na tua mente sempre vai ter um não. Quase sempre é não. Porque lembra quando você era criança? Papai, posso fazer isso? Papai, posso fazer aquilo? Mamãe, posso fazer isso? Mamãe, posso fazer aquilo? Né? A gente, quando é criança, a gente pede aprovação para tudo. Posso, papai? Posso, mamãe? Esses dias eu estava almoçando aqui, num local, e do lado tinha uma família, brincando. E um menininho, muito educadinho, bonitinho. Eu lembrei disso aqui na hora. Posso, mamãe? É tão bonitinho. Posso, mamãe? Posso, mamãe? Posso, mamãe? Ele perguntou 5 vezes seguidas. Posso, mamãe? Posso, mamãe? Posso, mamãe? Posso, mamãe? Meu Deus do céu! Né? Só falta falar que não pode. E falou que não podia, ele queria botar o pé dentro da água. A água realmente estava meio estranha. Né? Posso, papai, fazer? Ele queria fazer outra coisa na areia. Posso, papai? Posso, papai? Posso, papai? Olha, esse driver, ele está instalado lá na 7, 8 anos de idade. Vamos atualizar? Você não tem mais necessidade de aprovação. Na tua infância, você pedia aprovação, eu pedia aprovação, nós pedíamos. Por quê? Porque a gente queria, na verdade... A gente não queria, a gente sabia o que a gente não queria, que era perder o amor e a proteção dos nossos pais. Então, com certeza a gente pedia aprovação, porque a gente queria agradar os pais. Mas agora você não precisa mais, você já é adulto. Não precisa mais de aprovação. Então, cuidado com essa necessidade de aprovação. E se você teve uma educação muito centralizadora, pessoas muito centralizadoras, esse driver está muito, se você não atualizou, está muito presente aí, a resposta que você tem. Então, sempre que você pensa em ter a iniciativa de fazer alguma coisa, vem aquela necessidade de ser aprovado. A preocupação, que será que a fulana vai achar? Eu quero falar, eu quero fazer live. Quantos de vocês têm muito, eu diria que todos, né? Tem muito para compartilhar? Faça. Se você está tirando uma pessoa da televisão, ali do jornal, da novela, para assistir a sua live, por mais pobre que seja o conteúdo, é melhor do que aquela distração, porque aquilo é só uma distração, e quase sempre está sendo instalado o driver ali, alguns bloqueios, alguns drivers mentais estão sendo instalados e a pessoa não percebe porque é subliminar. Instalam muito. Os comerciais, o jornal. Estou falando de alguns aqui. De alguns apenas. Muito bem. Outro driver mental, não tenha dó de ninguém. Isso mesmo, não tenha dó de ninguém. Zé, você é um cara tão religioso e de repente ficou assim. Não tenha dó de ninguém. Nem pena. Tenha compaixão. Por quê? Porque quando eu tenho pena, eu tenho dó, eu carrego aquela pessoa, eu carrego aquela situação e não resolvo, não faço nada. Tenha compaixão, porque quando você tem compaixão de alguém, quando arde no teu coração, que você precisa, tem alguma coisa ardendo aqui dentro, eu preciso fazer alguma coisa, faça. Deixa de fazer o que você estiver fazendo e faça alguma coisa. Saia, pare o carro, vai lá e faça. Saia de casa, vai lá no portão, atenda e faça o que o teu coração está mandando. Teu coração não te engana. Mas não tenha pena. Ai, coitadinho, ai, coitadinha, ai, que dó. E não faz nada. Tenha compaixão, porque quem tem compaixão age. É humanitário, faz obras sociais,
cuida, ajuda, quando arde aquilo no coração. Quando você sentir compaixão de alguém, pare de fazer o que você estiver fazendo e faça alguma coisa. Teu coração arder, faça o que ele te manda. Mas não tenha pena de ninguém. Não tenha dó. Atualize esse driver, não tenha dó e nem pena, tenha compaixão. Outro driver mental, a felicidade é permanente, a infelicidade é transitória. A felicidade é permanente, a infelicidade que é transitória. Ser humano, ser de luz, você é feito à imagem e semelhança do ser mais feliz. Eu não vou dizer que ele existe, porque se ele existisse a gente teria que dar forma. Portanto, ele não existe, ele é. Ele, ela. Você é a imagem e semelhança da felicidade e do amor. Vai me dizer que a felicidade é transitória, a infelicidade que é. Eu te pergunto, quem te faz infeliz? Quem te faz você viver infeliz, se você estiver infeliz? Claro que a gente vai ter momentos de tristeza, momentos de luto. Eventualmente eu recebo algum recado infeliz, infelizmente, de algum parente, alguém da família que dormiu para sempre, que passou por outro. Tem uma mensagem de Santo Agostinho muito bonita sobre isso. Depois dá uma pesquisada sobre a morte. Uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho. Eu não me lembro agora, mas ele fala que a pessoa só passou para o outro lado da estrada. A vida continua. A pessoa só está dormindo. Ela só saiu, desencapsulou, saiu da cápsula. Isso aqui é uma cápsula. É temporário, todo mundo está aqui de passagem. O que te faz viver infeliz? Alguém te faz? Não, você. Você tem esse poder. Ninguém mais. Te fazer infeliz? Ninguém mais. Não viva de condição. Viva de decisão. Tome decisão. Tome atitude. Não aceite as condições. Você não é obrigado a aceitar condição alguma. Já que a infelicidade, portanto, é transitória, já que ela vai e vem, simples, ela não vai entrar mais aqui. Tristeza vai vir, infelicidade não. Tristeza veio, luto veio, eu vou viver esse momento, eu vou aprender, tirar um aprendizado. É um convite a me tornar mais forte, mais sábio, a entender e compreender melhor a vida. E sair mais fortalecido da experiência. Mas prolongar isso não. A infelicidade é transitória. Não estamos aqui para vivermos infelizes. Nós somos obra, somos filhos da felicidade e do amor. Ame viver feliz, ame viver feliz. Daqui a pouquinho a gente vai terminar, tá, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou ter que encerrar. Então, o último driver aqui, depois a gente continua numa próxima live. Mas o último driver de hoje. Ame viver feliz e se sentir a liberdade. Ame viver a liberdade e sentir a liberdade. O que é viver a liberdade? Viver a liberdade, tem muita gente que acha que ser livre é poder fazer tudo. Atualize esse driver. Ser livre é não ter que fazer nada. Liberdade é não ter que fazer nada. É não se obrigar a fazer nada. Não vou fazer para agradar, não precisa fazer para agradar, não, você não tem obrigação. Cuida da sua vida, cuide da relação, cuide da família, cuide de todas as áreas, são 12, a gente já falou. Mas obrigação? Peraí. Viva a sua liberdade de ser livre, de não ter que fazer nada obrigado. Faça porque você ama, faça por compaixão, faça para cultivar, para preservar, pelo amor fraterno, maternal, paternal. Enfim, ame o aprendizado, quem aprende não depende. Ame o aprendizado, quem aprende não depende. Muito bom, a liberdade, cultive boas atitudes. Acima de tudo, tenha atitude. Se posicione diante da vida, se declare. Tem pessoas que não têm coragem de se declarar.
fica guardando, fale, se manifeste, saia da bolha. Você está aqui para dar um recado, é um dos drivers, mas a gente não vai chegar lá, né? O driver do mensageiro, nós estamos aqui para passar a mensagem, passar o recado, por mais curto às vezes que seja o recado. Aproveite as oportunidades e possibilidades. Afinal, elas adoram andar de mãos dadas com as suas atitudes. Se você tiver atitude diante da vida, as possibilidades vão aparecer, porque elas adoram quem toma atitude. As possibilidades adoram. As oportunidades adoram quem gosta de tomar atitude. Quem se posiciona, quem se valoriza, autoestima. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui, pessoal. Bom, o Instagram ainda não me avisou ainda, eu vou esperar ele avisar aqui, ele avisa. Dá tempo de a gente falar de mais um driver aqui. Mais um driver mental. Pare de admirar as pessoas. Se ele cortar a gente aí, vocês me desculpam, mas ele geralmente ele coloca aqui 2 minutos antes. Pare de admirar as pessoas. Como assim, Zé? Pare de admirar. Quando você admira alguém, você coloca um vale, um precipício entre você e a pessoa. Como se a pessoa ficasse lá no topo e você tivesse um vale entre você e ela. Pare de ficar admirando. Modele. Se a pessoa tem algo, o artista, o político, o padre, o pastor, o bispo, o papa, se a pessoa tem algo, tem qualidades, modele as qualidades, os valores. Olha, não é por nada, mas o Papa Francisco me surpreende a cada dia. Como esse ser humano é iluminado. E como ele está sendo apedrejado, inclusive pelos próprios ditos cristãos, que não entendem de nada da Bíblia. Acham que o padre está contra... E tem protestante também. E tem um monte de gente apedrejando ele pelas posições que ele está tomando a favor do amor total, que é Jesus. É mais Jesus e menos aquilo que a Idade Média ensinou. Muito bem, honrar a pessoa, respeitar o que ela faz, honrar a pessoa da melhor forma que você tem, modelando e não bajulando. E não bajulando o que ela faz, babando ovo, desculpa a expressão, é popular, babar ovo. Pare de admirar, comece a modelar. A pessoa está conseguindo ter excelência e você também quer? O que ela fez? Aprenda. Quando a gente aprende com as nossas experiências é um sinal de inteligência. Quando a gente aprende com as experiências do outro é um sinal de sabedoria. Porque eu não preciso viver o que ele viveu, eu consigo absorver, eu consigo modelar. Eu, lendo um livro, lendo a história da vida da pessoa, estudando na internet, tem tanta coisa, por que você não... Mas não é futricar a vida, não é fofocar, não. É modelar padrões, estratégias, valores, que de repente a pessoa tem, que você gostaria de ter, para que você tenha a excelência que ela tem naquilo que ela faz. Mas nada de ficar bajulando, admirando. Portanto, se tem algo que alguém faça de maneira excelente, honre essa pessoa modelando, adaptando aquilo à sua realidade. Não sei se o Instagram está certo aqui, mas o Instagram ainda não deu a contagem regressiva. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Pessoal, mais um driver mental. Estamos mensageiros. Não somos. A gente tem o costume de falar, eu sou solteiro, eu sou advogado, eu sou pai, eu sou filho. Você está. Porque tudo é temporário. Isso é um papel que você exerce. É um dos papéis, tantos papéis que nós exercemos nessa jornada de vida. Você é vizinho, você é colega, você é estudante, você é professor, você é isso, você é aquilo. Não, você não é, você está. Eu estou isso, eu estou aquilo. Portanto, nós estamos mensageiros aqui nessa jornada de vida. Todos nós estamos mensageiros. O que você quer dizer com isso? Nossa missão, em última instância, é passar uma mensagem, é passar um recado. Você está passando o recado que você veio para passar? Ou você está escondendo o seu talento? Olha, eu recorrendo de novo. Tem tanto driver lá. Se você soubesse, tem milhares de drivers. É que muitas vezes a gente não lê com essa intenção de captar exatamente qual que é a mensagem.
por trás daquele texto. Não é o que fulano disse, que se Beltrano, não vai ler você, pede inspiração, você não tem intimidade com ele? Deveria ter. A gente ia falar sobre isso também, mas acho que não vai dar tempo aqui, sobre a relação de interação e intimidade. Existe diferença, a gente tem muita interação, a gente tem pouca intimidade, até às vezes na relação afetiva. Quando você tem intimidade, você não esconde nada, você fala tudo. Isso vale com relação ao Criador, a Deus, a Jesus, com quem você tiver intimidade, ou diz, ou acha que tem. Eu acho que muitas vezes a gente confunde. Você tem interação. É outro driver que a gente tem que atualizar. Você tem coragem de dizer tudo para ele? Se você tem coragem de falar tudo da tua vida para ele, você tem intimidade. A mesma coisa vale para teu parceiro, sua parceira. Se você tem coragem de falar tudo, você tem intimidade com ela. Se você se sente atentado, de repente alguma provocação, você chega e pede, olha, vamos fazer oração junto aqui, me ajuda, porque está tentando, estou me sentindo, né, me ajuda na oração. Juntos fortalece a relação, para que você seja forte, para que você transponha todas as dificuldades. Então, estamos mensageiros, recebemos uma semente, eu acredito, isso faz muito sentido para mim. Recebemos no nosso DNA um dom ou vários dons. Tem pessoas que têm vários, infinitos dons, mas receber os dons, que é aquela sementinha, como a árvore, nós também recebemos esse dom, esses dons, nesse DNA. E aí, a nossa missão qual é? Já que já foi plantado aqui dentro essa semente, você já veio com ela, é você cultivar, é você cuidar, para que as ervas daninhas não sufoquem, para que os altos e baixos da vida, as crises de fé que a gente tem ao longo da nossa experiência de vida, as experiências que o significado que a gente dá para as experiências não sufoque esse dom que você tem aí tão precioso dentro de você e que você precisa transbordar, fazer florescer, frutificar. Eu gosto muito da palavra frutificar, que é uma palavra que também está lá no livro. Frutificar, crescer e frutificar, dar frutos. Talentos. E olha que eu tenho certeza que você tem um monte, você faz muito bem, bastante coisa. Bom desenvolver esse talento e ser bom em muitas coisas. E compartilhar, dar o seu recado, se colocar a serviço das outras vidas. Ser uma vida a serviço de outras vidas. Muito bem. Esse é outro driver mental. Ser mensageiro, ser mensageira, dar a mensagem e depois voltar para casa. Sabe quem vai? Todos nós temos mensagens a dar. O bebê veio e dormiu rápido, viveu apenas poucos meses, poucos dias, tem algum aprendizado. Qual é a mensagem que ele trouxe? A natureza também tem muitas mensagens que ela passa para a gente. Tem muito recado que ela dá, aí você tem que estar consciente, atento, não vivendo no mundo dos pensamentos, atento ao que está acontecendo à sua volta. Contemplando a natureza. Se você contemplar a natureza, você vai perceber as mensagens, as manifestações que acontecem através dela, através dos acontecimentos. Às vezes você precisa receber e você não está pronto para receber. O universo quer passar, quer se comunicar com você e você não está ali presente. Você sabe quem vai trazer a última mensagem para você, o último recado? É alguém que todo mundo corre dela, é um dos maiores medos que nós temos, o medo dela. Tem gente que tem uma metáfora, bota lá um trem preto, de roupa preta com a foice na mão ainda, que é para você ter mais medo ainda. Ela é tua amiga, assim como a vida. É uma experiência. E você não tem que ver dessa maneira. Não tem que também acelerar o processo, não. Deixa ela lá. Longe. Viva a vida sem se preocupar com ela. Mas ela vai trazer o último recado para você. Sabe qual é? Zé, está na hora de voltar para casa. Eu até me emociono falando isso. Eu me arrepio falando isso. Está na hora de voltar para casa, Zé. Da casa do Pai.
Quem não gosta de voltar para a casa do pai? Para a casa da mãe? E a gente tem tanto medo desse momento. É apenas um momento. E alguém vai trazer esse recado para você, para mim. Não tenha medo. Não tenha essa ideia que esses drivers mentais, que a mídia, que os filmes, que a vida instalou em você. Não tenha medo. Quando você começa a viver assim, a vida fica mais leve. Leve como ela tem que ser. Leve como você tem que vivê-la. Viver uma vida com graciosidade. A vida só vai se manifestar através de você, se você permitir. Senão você vai ficar aí. Um ser humano que existe, mas não vive. Existir é diferente de viver, é outro driver que a gente tem que atualizar. Existimos, mas temos uma vida, temos um recado a dar. E a vida tem que ser leve. Não tem que ser, ela é. É a forma como a gente lida com as situações que acontecem que torna a vida às vezes um fardo. É assumindo responsabilidades que não são nossas. De pessoas carregando situações, carregando memórias, carregando pessoas. Pessoas não são malas, não vieram com alças. Portanto, não é para ser carregada. Carrega só quando é bebê. Depois que aprendeu a engatinhar, é outro ciclo. Tem outros aprendizados para eles. Não tem que carregar mais. E a gente anda carregando. Sabe que você não anda carregando alguém aí? Sabe que o fardo não está muito pesado para você? Está cuidando da sua vida? Esse é outro driver. Nós estamos mensageiros. E a última mensagem será essa. A última mensagem do driver é: Deus não existe. Deus não existe. Quais crenças sustentam a sua fé? Cuidado com as suas crenças. Se você quer testar as suas crenças para ver se elas são boas, testa elas com ação. A ação faz com que a crença se torne um fato. E se ela se tornar um fato, ela foi testada. Senão é apenas um conjunto de crenças. E em nome das crenças, muita gente matando por aí. Muita gente tirando vida de seres humanos. Contrariando exatamente o mandamento. Como eu falei, se você tem intimidade com o Criador e não interação, você vai entender o que eu estou falando. Ele não existe. Se ele existisse, seria uma criação humana. Ele é. Dali, ele é. Ele não existe. Ele simplesmente é. Tem uma música do Raul Seixas que fala começo, meio e fim, alfa e ômega. Mas isso tudo está na Bíblia. Onipotente, onipresente, onisciente. O que é tudo isso? Se ele existisse, você teria que dar uma forma. Teria que dar um começo, meio e fim. Ele não tem começo, meio e fim. Pare de tentar explicar. Viva a sua vida. Cuida da sua vida, para de ficar, eu vou tentar explicar isso, explicar aquilo. Se você viver e começar a ter intimidade com o Criador, com Ele, ou com ela, você vai entender o que eu estou falando. Se ele existisse, ele teria que ser mensurável. E como a gente disse, o que é mensurável está em Cronos, não está em Kairos. E o tempo dele é o tempo eterno, é o Kairos, portanto ele não existe, ele é. Ele não é constatável, não é mensurável, não é uma criatura. Se fosse ele uma criatura e não um criador, faz sentido para você o que eu estou falando? Respeito suas crenças, respeito, mas atualize esse driver e tenha intimidade com ele. Quando você tiver, você vai perder o medo de tanta coisa e a tua vida vai começar a ficar mais leve, porque você vai depositar sua fé onde ela tem que ficar. Você pode continuar frequentando a sua religião, frequentando a igreja, tem que comungar, é interessante comungar. É interessante você dar o exemplo às outras pessoas, viver isso em família, viver isso em comunidade, mas
Ele está aqui dentro, ele tem que estar aí dentro de você, porque ele escolheu morar aí. Leve, através do seu exemplo, do teu testemunho, ele para as outras pessoas que estão de repente carentes de uma palavra amiga, de um gesto de caridade, de um gesto de carinho, um gesto fraterno, um gesto de compreensão, de compaixão, demonstrando que ele está aí dentro de você. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Portanto, ele não existe, ele é, e ele escolheu morar dentro de mim, dentro de você. Portanto, onde você for e o que você fizer, seja a imagem e semelhança no exemplo e no testemunho. Na família, no trabalho, onde você estiver, na igreja, no estádio de futebol, na rua, no trânsito, que às vezes você esquece. Às vezes você esquece que você é imagem e semelhança dele, que ele está ali com você. E aí você coloca outras coisas na frente. Muito bem. E cuidado, querer dar significado para tudo é típico da mente egóica. A nossa mente, ela quer identificar tudo. Quando você começa a não querer identificar as coisas, a mente ela começa a ficar pirar. Como assim? Por quê? Porque ela já identificou tudo que você presenciou na tua vida até hoje, tudo que você imaginou, leu, viu, que ela grava, né? Ela grava por imagens, por som e por imagem, som e sensação, emoção. Então tudo que você sentiu, viu e ouviu está gravadinho ali. E a tendência é que ela repita aquilo toda vez que você passar por uma experiência semelhante. Não idêntica, semelhante. E aí você deixa de viver o momento. E você fica numa mente que só repete mais do mesmo. Por isso que nós ficamos no mundo dos pensamentos. Assistindo Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo. Você passa por aquela situação, passa por aquela experiência, passa por aquele lugar e não viveu. E como eu disse, não existe tempo, que existe vida. Não existe gestão do tempo, existe gestão da sua vida. E quando a gente faz isso, a gente está deixando de viver, que é precioso, a preciosidade da vida. A graciosidade, eu gosto dessa palavra, graciosidade da vida. E com isso, eu agradeço a todos vocês, peço perdão a quem estava no Facebook, probleminhas técnicos. E agradeço você que me acompanhou até agora, pelo Instagram. Atualize esses drivers, que esses drivers fazem sentido para mim. Se fizer sentido para você, atualize, faça as suas adaptações. Se não, ok, descarte. Como tudo na vida. Faça a reflexão, faz sentido ou não faz, descarta. O que não faz sentido para você, o que não é útil para você, não absorva. Gratidão. A gente vai se falando, na quinta-feira tem o live, nem que seja só pelo celular, a gente vai fazer, só pelo Instagram, tá bom? Vai ser com Hannah, vai ser sobre profissões do passado e revolução digital. Drivers mentais, a gente pode continuar com esse assunto numa outra live, espero que você tenha gostado. Satisfação em ter vocês comigo aqui, gratidão imensa, faça uma excepcional noite. Que a paz que excede todo entendimento habite o seu coração.